E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a formação dos estados nacionais, a transição ali da Idade Média para o mundo moderno, tá bom? Então, vem comigo. Bom, então, como eu falei para vocês, a gente vai iniciar hoje a formação dos estados-nação, que é a transição ali da Idade Média para o mundo moderno, que é a formação das monarquias absolutistas, dos estados nacionais ali na Europa. Um dos maiores símbolos, esse que está aí na tela de vocês, que é o rei Luís XIV, rei da França, que se denominava o Rei Sol, tá bom? Então, vamos seguir. Então, ó, o que vai acontecer? Quais são os fatores que vão culminar com essa centralização política? Ou seja, não acontece, como eu sempre falo para vocês, nenhum acontecimento histórico ele acontece do dia para a noite, tá? Então tem todo um contexto. Então, ó, a partir ali do final do século XI, a Europa ela começa a passar por mudanças. As cruzadas que nós vimos no capítulo passado, redução da invasão dos povos germânicos e nórdicos, tá? Faltou um Rzinho ali. Então, essas mudanças fizeram com que houvesse algumas revoltas, algumas situações na Europa que nós vamos ver que vai acabar culminando com essa centralização política, tá? Como nós vimos também anteriormente, essas mudanças potencializaram o surgimento dessas cidades, então ocorre o êxodo rural, então as pessoas começam a sair do campo, ou seja, dos feudos e buscando as cidades, e aí a gente tem um fortalecimento de novo das cidades, certo? E a partir do século XIII, várias regiões da Europa têm um processo esse processo de centralização política, tá? E aí cada país vai ter sua peculiaridade. E aí nós vamos falar disso lá no final da aula, tá bom? Então, ó, eles formam esses chamados estados embrionários, ou seja, iniciais, que começa a se constituir como um corpo burocrático a serviço da monarquia. Ou seja, os antigos senhores feudais, eles abrem mão da sua liberdade, do seu direito a mandar no seu feudo, para participar da vida administrativa e burocrática desse Estado que passa a surgir, portanto, a partir dessa formação desses Estados nacionais, tá? Então, o que é que vai motivar essa centralização política? Por exemplo, na Inglaterra e na França ocorrem algumas revoltas camponesas. Então isso vai ser fator para que haja essa centralização política, tá bom? Então, ó, e a figura do rei? Vamos lembrar, certo? Na Idade Média existia o rei. Como assim, gente? Não falou dos senhores feudais e tal? Sim, eu falei dos senhores feudais. Mas existia o rei. E aí ele ocupava um lugar ali de como se fosse um grande senhor feudal. E aí todos os senhores feudais eram submetidos à sua autoridade. Então ele era como esse maior dos suzeranos, tá? Mas ele se comportava como um senhor feudal, tá? E aí os senhores feudais eram seus vassalos. Era uma linha hierárquica ali. Então, e para que servia então a figura do rei? Por exemplo, quando você tinha guerras ali entre países, por exemplo, França, Inglaterra, então a figura do rei serviria para centralizar, por exemplo, o exército, para lutar contra um inimigo comum, tá? Para arrecadação de impostos, enfim. Então ele funcionava meio que como um senhor feudal de fato, tá? Controlando toda uma localidade. E aí, ó, com essas crises ali do século XIV, tá? Esses senhores feudais, eles começam a perceber a sua incapacidade de conter essas rebeliões e proteger as suas terras, os seus domínios, seus títulos de nobreza. Então, era melhor estar submetido ao rei, certo? Do que eles perderem tudo. Então, eles acabam, tipo, ó, eu vou te dar o poder, todo o poder que eu tinha, vou centralizar tudo nas tuas mãos, mas eu quero uma contrapartida. É melhor isso do que eu perder totalmente o poder. Então é uma negociação que os senhores feudais vão fazer ali com os reis, tá? Então, ó, em virtude disso, vários feudos ali na Europa, eles começam a se agrupar. Se nós fizermos uma analogia, é semelhante àquilo que a gente vê lá na antiguidade, ou seja, as tribos que elas acabam se juntando
por um bem comum, certo? Então é basicamente isso o que vai acontecer ali nessa transição da Idade Média para o mundo moderno. Então eles vão se agrupando de acordo com suas peculiaridades, com suas proximidades, certo? Então, ó, e aí com esse agrupamento, o poder acabou sendo centralizado nas mãos dos monarcas, dos reis, certo? Que estava acima de todos os outros, de qualquer outro habitante no seu território. E aí esse governo, essa forma de governo ficou conhecido como monarquia absolutista ou absolutismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os poderes estão concentrados na mão do rei, tá? Então não existe, por exemplo, como hoje, a figura dos estados, tá? Da diferença dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Isso não existia. Então todas essas funções elas eram atribuídas ao rei. Então ele vai concentrar todos os poderes, tá? O rei vai ser a lei. O rei vai ser quem vai mandar em tudo de fato. Então, ó, cada estado desse ele vai ter sua peculiaridade, ou seja, sua característica própria. Mas alguns desses pontos eles estão presentes em boa parte desses estados absolutistas, tá? Então existem as características que são peculiares, mas existem algumas que são comuns a boa parte deles, ou seja, centralização política, tá? Boa parte dos países europeus eles vão passar por esse processo ali, mais ou menos entre o século XIII e o século XV, mais ou menos nesse período. Alguns mais tarde, como Itália, Alemanha, só mais tarde, já no século XIX, tá? Mas a grande maioria nesse período. Então, um dos pontos é a centralização política. Outro, unificação político-administrativa. Isso foi importante, porque antes cada feudo ele tinha sua autonomia, ele era autossuficiente, então ele controlava tudo, certo? Então, a partir daí começa uma mudança. Então, há essa centralização, essa unificação também político-administrativa. Então, essa burocracia do rei é quem vai controlar, quem vai administrar as coisas que vão existir ali no reino, no país, certo? Unificação dos sistemas de pesos e medidas. Muito importante, pessoal, isso acontecer principalmente para quê? Para o comércio. Lembra que ali na Alta Idade Média não existia praticamente comércio por conta das invasões dos povos, dos germânicos, dos nórdicos. Então isso praticamente inviabilizava o comércio. Além disso, ainda tinha o seguinte, cada feudo ele tinha sua unidade monetária, ele tinha seu sistema de peso, de medida, então isso dificultava muito o comércio. Quando ocorre essa centralização, então se unificam os sistemas de pesos e medidas, tá? Para vocês terem ideia, por exemplo, hoje o mundo ele não é unificado. Estados Unidos, ele ainda segue o modelo britânico. Então eles não medem metros, eles medem jardas, né? Peso não é em quilos, é em libras. Quem acompanha, por exemplo, o UFC, aqui não, porque a gente tem a tradução dos itens lá, mas se você for pegar no original, o peso dos caras, a altura em pés, então não existe mundialmente, tá? O mais aceito é o nosso, o sistema métrico decimal que nós utilizamos, é o mais utilizado mundialmente, mas alguns países ainda utilizam outros sistemas, tá? Unificação monetária também, por quê? Porque cada feudo ele tinha sua moeda, então uma moeda de ouro num feudo A poderia equivaler a 12 gramas de ouro, no outro poderia ser 15, então não existia unificação, isso também dificultava o comércio para a burguesia, tá? Unificação dos impostos, tá? Então aquele corpo burocrático que vai ser formado pelos senhores feudais, eles vão ser responsáveis pela cobrança dos impostos e a unificação desses impostos. Então é o rei que vai ser o responsável. E esses impostos, nós vamos ver mais à frente, eles são importantes para a manutenção daqueles luxos que nós temos frente a essas monarquias absolutistas, tá? E o exército de mercenários, tá? Como assim exército de mercenários? São pessoas que eram contratadas, ou seja, a gente vai ter um exército nacional. Eles vão ser contratados exclusivamente para serem soldados. Nos feudos, você tinha muitos camponeses e tal que lutavam. Você tinha
a nobreza, que era quem era responsável por lutar, mas os camponeses eles ajudavam. Agora não, nós temos mercenários, nós temos pessoas que vão ser contratadas exclusivamente para lutar. Inclusive, tá? Um dos países que é considerado neutro, mais pacifista hoje, a Suíça, ele era um país que exportava muitos mercenários, que vendia muito essa mão de obra para as monarquias europeias, tá bom? Vamos seguir. Então, ó, e qual a vinculação que o absolutismo vai ter com a burguesia? Quais são os benefícios que eles vão ter um com o outro? Então, ó, essa divisão que existia durante a Idade Média dificultava o comércio, como eu falei para vocês, os feudos, pesos e medidas, enfim, aquela divisão que eu já citei. Então isso dificultava o comércio, tá? Então, ó, para poder ter os benefícios, as cartas de franquia que eu falei para vocês na última aula, que dava autorização para eles criarem os burgos, para isso o que eles faziam? Eles ofereciam esses melhores produtos para os nobres em troca de proteção, que seria as cartas de franquia, para que eles se estabelecessem em um lugar, uma cidade fortificada, para poder, dessa forma, auxiliar nas negociações. Tá? Então, a gente vê que, assim, apesar da nobreza não ver a burguesia com bons olhos, porque eles não tinham título de nobreza, eles tinham dinheiro, tá? Mas existia uma relação de reciprocidade entre esses dois estados. Tá? Então, ó, com a formação desses estados absolutistas, a burguesia consegue condições para melhorar suas atividades comerciais. Como eu falei, unificação dos pesos e medidas, então eu não vou precisar mudar de acordo com o local, a unificação monetária. Então, todas essas medidas, aquelas medidas que foram tomadas pelos estados absolutistas, foram extremamente importantes para o desenvolvimento da burguesia. Tá? Então, ó, essa relação era boa para os dois lados, porque com o comércio aumentando, aumentaria os impostos por parte do Estado. E aí, aumentando os impostos por parte do Estado, eles conseguiriam manter cada vez mais os lucros. Lembrando que a nobreza não pagava impostos e vivia basicamente de quê? Desses impostos que eram arrecadados da burguesia, do terceiro Estado, tá? De maneira geral, certo? Então, por isso que é importante. Então, essa relação ela era muito boa para ambos os lados. Entretanto, certo? Os judeus, que faziam parte muito ali do comércio e tal, esses sim eram muito perseguidos por conta da força da Igreja Católica ali durante esse período da história, tá? Então, ó, essas relações, tá, desses grupos, elas foram se intensificando mais ao longo do tempo, tá bom? Então, ó, alguns teóricos eles começam a justificar essa nova forma de governo, tá? Então, era necessário que houvesse essa justificativa. Então, ó, alguns filósofos, juristas, enfim, alguns pensadores da igreja começam a pensar, a criar teorias sobre o Estado absolutista. E aí esses pensadores nós chamamos de teóricos do absolutismo, tá? Aqui nós vamos nos prender especificamente a dois, tá? Que falavam dessa centralização política, Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, tá? Hobbes, inclusive, que vocês veem ali na filosofia também, como um contratualista, enfim. Tem alguns pontos que nós vamos tratar aqui que vocês veem também na filosofia. Então, ó, porque nesse momento de transição era importante que se justificasse aquele poder centralizado na mão dos reis. Então era assim, tipo, meu irmão, por que está todo o poder centralizado nas mãos dos reis? Por que dos reis? Porque só eles tomam as decisões. Então era uma forma de justificar essa nova forma de governo, essa centralização que as pessoas não estavam acostumadas. Quando é que houve centralização? Na época do Império Romano. Então a gente estava aí há mais de 1000 anos, ou praticamente 1000 anos, sem que houvesse centralização política. Então, ó, Maquiavel, ali, ó, final do século XV, início do século XVI. Então, ó, o pensamento dele tem a característica de que a afirmação, tá, que na política a moral ela é dispensável. Ou seja, trata-se de um espaço de amoralidade. Ou seja,
para que eles tenham o dever cumprido, para que eles possam cumprir algo, não se pode ficar nessa coisa de bem e de mal, não se pode se prender a isso. Então, os objetivos são superiores às questões moral. Ele vai dizer, ó, o campo moral é pertencente à religião, não pertencente à política. Então, ele faz uma desvinculação. E nós vamos perceber que Hobbes ele pensa um pouquinho diferente disso aí, tá bom? Então, ó, dependendo da situação, o monarca podia agir contra a moral, tá? Em ações que teoricamente seriam condenadas pela sociedade. Mas se resultasse em alguma coisa boa para o reino, seria importante para ele, tá? Ou seja, o importante é fazer bem para o reino e para o seu governo, tá? E a principal obra, O Príncipe. Thomas Hobbes, a sua principal obra é o Leviatã, não coloquei ela no final, mas a gente fala dele em alguns momentos, tá? Aí, ó, já é final do 16 e até o século 17, tá bom? Então, ó, ele argumentou a seguinte forma: antes, ou seja, tipo no estado primitivo, os seres humanos viviam nessa total liberdade e não precisavam prestar conta de suas ações. Esse momento ele vai chamar de estado de natureza. Só que Hobbes vai dizer que o homem ele é naturalmente mau, que esse estado de natureza do homem é naturalmente um estado de guerra, tá? Então, para isso, para que houvesse segurança, para que as pessoas vivessem bem, ele vai dizer, ó, as pessoas vão abrir mão da sua liberdade em troca disso, para que eles estejam o quê? Seguros. Ou seja, só uma pessoa não precisava abrir mão das suas liberdades, que era o Leviatã, tá? Que seria o representante do monarca. Então, assim, na sua obra, o Leviatã ele vai simbolizar o monarca absolutista, que vai regular tudo, tá? Ou seja, ele vai regular o que é certo e o que não é certo. Ou seja, nós temos, portanto, uma discussão aí moral, coisa que Maquiavel não pretendia, tá bom? E outra corrente de pensamento é a do direito divino dos reis. Então, ó, segundo essa ideia, os reis governavam porque foram escolhidos por Deus. A nossa Constituição, inclusive, ela tem uma influência disso, tá? Dizia a nossa Constituição imperial que o imperador, por direito, por ação, por graça divina, certo? Então, há uma relação ali, tá bom? Então, ele era ungido por Deus para exercer essa função. Então, ó, por meio dessa teoria, a Igreja Católica começa a se aproximar dos reis. E aí eles passam a justificar o poder do monarca. Então é uma forma da Igreja se aproximar sempre do poder que estava ali na Europa naquele período. Então, ó, dois teóricos são muito abordados quando se trata desse tema: Jean Bodin e Jacques Bossuet, tá? Bodin acreditava que Deus passava ao rei a autoridade de governar. Já Bossuet viu o rei como representante de Deus na terra. Ou seja, você descumprir as ordens de Deus, do rei, era a mesma coisa que está descumprindo as ordens de Deus, portanto seria um sacrilégio, tá? Então é o direito divino dos reis. E falar dos principais estados nacionais modernos, tá bom? Então, ó, a França, a França, o processo de unificação começa ali no século XII e se encerra no século XIV, tá? É justamente a partir da Guerra dos 100 Anos, quando eles ganham a Guerra dos 100 Anos, que eles podem desenvolver e delimitar o seu território, criar o país França, a França, e a partir daí eles passam a constituir como se fosse uma identidade nacional, tá? Antes eram pequenos reinos, pequenos feudos, mas essa guerra contra um inimigo comum fez com que se criasse essa identidade nacional, certo? E aí representou essa grande síntese do poder absolutista, levando ao extremo os luxos, tá? O Palácio de Versalhes, enfim. E o próprio Luís XIV, que se autodenominava, tá? O Rei Sol, e dizia sempre, tá? L'État c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. A centralização mesmo do absolutismo, a principal figura é Luís XIV, tá bom?
Portugal e Espanha, que a peculiaridade da Península Ibérica é que ela estava ocupada pelos mouros, pelos muçulmanos. Então, ó, os portugueses ou os moradores do condado de Porto Cálice, tá? Portucalense, eles conseguem se desvincular dessa ameaça muçulmana, e aí foi por isso que eles conseguem a centralização de Portugal, tá? E a Revolução de Avis é que vai concretizar essa centralização do poder, estabelecendo Portugal como um Estado moderno, tá? O primeiro Estado a, de fato, se centralizar e tal, se formar ali na Europa. E os espanhóis só conseguem essa unificação, de fato, quando eles expulsam os mouros, os muçulmanos, em 1492, na Guerra de Reconquista, quando eles expulsam os mouros, os muçulmanos, lá de Granada, certo? Ou seja, dá praticamente ali 100 anos depois que os espanhóis conseguem, tá bom? E a Inglaterra, tá? Depois da Guerra de 100 Anos, vem uma guerra interna, tá? Entre as duas famílias inglesas, tá? York e Lancaster. E aí, como cada uma dessas famílias era o seu símbolo, o seu brasão era uma rosa, tá? Os Lancaster a vermelha, os York a branca, a disputa foi chamada também de Guerra das Duas Rosas, tá? Mas o rei Henrique VII, da dinastia de Tudor, ele consegue pacificar essa guerra, essa confusão, essa treta aí entre essas duas famílias, tá? E aí ele dá início ao absolutismo inglês. Entretanto, na Inglaterra, o rei ele não tinha os mesmos poderes, por exemplo, que Luís XIV dizia lá, né? O Estado sou eu. Por quê? Porque em 1215, o rei da Inglaterra, chamado João Sem Terra, ele tinha assinado, por pressão da nobreza, tá? A chamada Carta Magna, que regulamentava essa delimitação do poder real, ou seja, ele não tinha exatamente poderes absolutistas, mas aqui se formou um Estado moderno e centralizado, beleza? Ops, desculpa aí. Então, galera, com isso a gente conclui esse capítulo, tá bom? Então eu vou passar as atividades do SAI para vocês e aí libero uma semana para realização, tá bom? Um abraço, galera, e continuem se cuidando.